Sempre me perguntam qual é o melhor fundo imobiliário, aonde é melhor investir. Mais ainda, quais são as vantagens de investir em fundos imobiliários? Neste vídeo eu elenquei 10 motivos para você que quer investir em fundos imobiliários. A gente vai ver aí que tem muitas vantagens se você comparar um fundo imobiliário à alocação de um imóvel. Tá bom? Vamos falar sobre isso e no final a gente vai deixar aí de presente para você um relatório gratuito onde a equipe da Levante apontou o melhor fundo imobiliário, o top fundo imobiliário para você investir, tá? Então assista esse vídeo e depois baixa o relatório. Feita a introdução aqui, mas antes eu tenho que falar quem eu sou. Tem gente que chega no canal e ainda não me conhece. Prazer, eu sou Peterson Siqueira, sou educador financeiro. Estou aí já no ramo dos investimentos há alguns anos, compartilhando conteúdo de graça para você. Então já faz a sua parte, compartilhe esse vídeo se você gostar do conteúdo. Quando a gente fala de fundos imobiliários, você deve saber que a gente está falando de algo atrelado a imóveis. Olha o nome, fundo imobiliário. Imobiliário são imóveis. E temos 10 motivos para você investir em fundo imobiliário. Motivo número 1 que eu acho muito legal é que é uma renda recorrente, tá? Eu fiz aqui uma anotação no meu computador, a gente vai seguindo aqui porque eu não quero perder nada. Então, motivo número 1 é uma renda recorrente. Quando a gente fala de renda recorrente, o que a gente tem em mente? Proventos. Todos os meses vai cair na sua conta os proventos de fundo imobiliário. Tem fundo imobiliário que paga R$1,50, 7 centavos, depende aí do fundo imobiliário que você aportar. Tem fundo imobiliário que custa algo em torno de R$10 e tem fundos imobiliários que custam R$100 uma cota de fundo imobiliário. Então, dependendo aí do fundo imobiliário que você vai investir, você vai pagar 80, 90, 100, depende muito. Tem vários tipos de fundos imobiliários, tá? Então, fica comigo nesse vídeo aqui, porque a gente vai falar desses tipos de fundos imobiliários, mas é lá pro finalzinho que eu deixei para falar para você. Motivo número 2 é que é isento de imposto de renda. Quando eu falo que fundo imobiliário é isento de imposto de renda, a gente está falando da renda recorrente, dos proventos que caem mensalmente na sua conta, como se fosse um aluguel que você recebe, e isso é isento de imposto de renda. Se você comparar então os proventos de fundo imobiliário com os aluguéis, você deve saber que quando você compra um apartamento, compra uma casa e aluga, aquela receita é tributada, você deve pagar imposto. Diferente aqui nos fundos imobiliários, é isento de imposto de renda. A não ser que você compre a sua cota e venda, aí já é uma outra operação. Aqui a gente está falando da receita recorrente, da cota que você comprou, que vai gerar proventos do seu aluguel. Isso sim é isento de imposto de renda. Motivo número 3, não precisa de muito dinheiro. Como eu já falei, tem fundo imobiliário que custa R$10. Peterson, dá um exemplo aí de fundo imobiliário que custa R$10. É o Maxi Renda MXRF11, inclusive eu já fiz vídeos sobre ele, temos vídeo no canal, então ele custa algo em torno de R$10. Então veja aqui com R$10 você já consegue investir então numa parcela de imóvel que se chama fundos imobiliários. Motivo número 4, sem burocracia para você comprar e também para vender. Quando eu falo que é sem burocracia, porque é muito simples você aportar, é muito simples você investir em fundo imobiliário. Basta o quê? Ter conta numa corretora de valores, entrar no home broker, dar a ordem de compra, ter o dinheiro, né, na corretora, dar a ordem de compra no mesmo instante, pelo seu CPF já fica alocado lá cotas de fundo imobiliário para você. Então é muito simples. Então, em questão de minutos, você pode comprar ou pode vender as suas cotas de fundo imobiliário. Grande facilidade. Número 5. Venda quando quiser e rapidamente. Assim como na compra, a venda é questão de cliques. Você clica, coloca a sua senha, manda executar. Se for uma ordem a mercado, é na mesma hora. Lá na corretora que eu utilizo, eu coloco as ordens a mercado, cliquei, já comprei e já vendi.
desde que tenha liquidez, né? Você precisa saber se o ativo que você vai investir tem liquidez. Por exemplo, o Maxi Renda é um dos mais líquidos da Bolsa de Valores, ou seja, fácil de comprar e muito fácil também de vender. Motivo aqui número 6, é ideal para quem gosta de imóveis e pensa em aluguel. Quando a gente fala em imóveis, né, a gente recorda os nossos antepassados, o tempo dos nossos avós que falavam: compre uma casa, compre um imóvel, tenha imóveis para gerar receita através de aluguel. Só que na modernidade você pode fazer isso com pouco dinheiro e através de cotas, isso mesmo, cotas. Por exemplo, vamos supor que tem um fundo imobiliário que tem 1 milhão de cotas sendo negociadas. Se você comprar 10 cotas, você é dono de 10 cotas, vai receber proventos relativos àquelas 10 cotas. Motivo número 7, você não terá contatos com inquilinos. Mesmo a gente falando de imóveis, você não tem contato com os inquilinos porque tem toda uma administração por trás de fundo imobiliário. Você não tem contato, o seu contato é lá na corretora de valores, comprando, vendendo, aportando, recebendo os proventos, e a administração que fizer isso vai receber lá um valor que já é estipulado, né, a taxa de administração, mas você, como cotista de fundo imobiliário, não tem preocupação com o inquilino, também não tem preocupação com uma coisa que é muito chata: reformas. Reformas também é muito chato. Tudo isso aí é a cargo da administração, que vai fazer o balanço dos lucros, das despesas e dividir aí depois para quem tiver cotas. Vamos lá para o motivo número 9, né? A gente falou do 7 e o 8 ali atrás. Número 9, sem grandes vacâncias. Quando a gente fala vacância, é aquele determinado tempo que fica o imóvel fechado quando troca-se inquilino. Se fosse numa casa normal, né, se fosse num imóvel, um apartamento, quando sai um inquilino, você fica às vezes alguns meses sem alugar, porque vai ter que fazer reforma, vai ter que pintar, e pode demorar 3, 4, 5 meses para achar um novo inquilino. Isso aí é a vacância. Nos fundos imobiliários, dependendo do fundo imobiliário, a vacância é zero. Por exemplo, fundo imobiliário de papel, fundo imobiliário de fundos, a vacância é zero, porque não está atrelado a inquilinos. Mas, por exemplo, se for um fundo imobiliário de shopping, vai ter lá uma vacância, por exemplo, de 5%. É até salutar isso, mas não vai estar 100% na vacância. Investiu num fundo imobiliário também de galpão logístico, também pode ter uma vacância, mas se for ali mais de um galpão, né, a vacância não será de 100%, você continuará recebendo, talvez diminua um pouco ali, mas continua recebendo sim os seus proventos mensais. E o motivo número 10 é que você consegue então diversificar em vários segmentos de fundo imobiliário. Por exemplo, fundos de fundos, fundos de papel, fundos de tijolos, fundos de shopping, fundos de galpão logístico, de hospital, de agências bancárias, ou seja, tem uma infinidade. Aqui uma dica especial para você que ficou até aqui: dê preferência aos fundos que têm mais de um imóvel e também estão em mais de um estado, né? São os multi-inquilinos e multi-estados. Porque tem fundo imobiliário que é mono, quer dizer, um inquilino, às vezes só num estado, então daí pode dar problema na vacância. Então, prefira os multis, os fundos que têm aí mais inquilinos em mais estados e em mais imóveis também. E se você é um amante de fundo imobiliário ou se você está iniciando nesse mundo de fundos imobiliários, eu te convido a dar uma olhadinha nos fundos imobiliários para a gente estudar junto e você me dizer aí qual que você gostou para a gente falar especificamente num vídeo, olhar todos os fundamentos. Por exemplo, aqui eu separei alguns, olha só, eu separei aqui o Tegar11, é um fundo imobiliário que ele compra um terreno, constrói e depois vende, faz dinheiro desta forma. Tem o IRDM11, que é o Iridium, também é um fundo imobiliário que paga um pouquinho mais de R$1 de provento, tá bem legal, custa em torno de R$100 a cota do Iridium. Também separei o Maxi Renda MXRF11, que custa em torno de R$10 e paga 0,08 centavos também de proventos. Separei o BBPO11, também é um fundo imobiliário de agências. Também temos fundos imobiliários de agências do Banco do Brasil, por exemplo, tá? Fundo imobiliário.
Separei o ABCP11, é um fundo imobiliário de shopping, inclusive eu fui visitar esse shopping, bem bonito lá na época, eu fui há um tempo atrás, se eu não me engano, em Santo André, ali em São Paulo, Também o ALZR11, outro fundo imobiliário, então separei esses códigos para a gente estudar num próximo vídeo. Mas ficou aqui, agora eu vou te falar, o fundo imobiliário top para 2022 está no relatório da Levante, que é totalmente gratuito, é o primeiro link que está aí embaixo na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário. Corre lá que o pessoal da Levante preparou o conteúdo, tá ó, show de bola, eu já li, ficou muito bom, é um fundo imobiliário aí que é bem falado, hein? Bem falado, bem atrativo para investir, tá? Teve um desempenho excelente no ano passado. Então vai lá conferir qual é esse fundo imobiliário. Eu sou o Peterson Siqueira e te vejo no próximo vídeo.